Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o André. Nós estamos com mais um episódio do Famílias Raras, do nosso quadro mais do que especial, que é a história de um amor raro, com mais uma história fantástica que vai trazer para você não somente um conteúdo, mas uma vivência de uma família que passou e tem vivido seus desafios e tem conseguido lidar e lidar muito bem com aquilo que tem aprendido e tem podido também ensinar. Então tá hoje aqui com a gente a Paula. A Paula Cristina, ela vai trazer para nós assim muita coisa legal. Nós temos conversado há alguns dias e pensa em uma pessoa que tem ensinado e veio para somar junto com a gente no Famílias Raras hoje. Mas antes eu queria te convidar para você compartilhar com o maior número de pessoas esse episódio. Eu tenho sempre falado isso para você, que alguém do outro lado de você está esperando ou precisando desse episódio, daquilo que vai ser falado, trabalhado. Então, ajuda a gente, compartilha, pede para a pessoa seguir o canal, nos ajude aí a aumentar os inscritos do canal. O nosso objetivo com o podcast é trazer informação, trazer também histórias, ser uma voz para lutar por causas nobres, né, que nós temos trago aqui e temos falado também com excelência daquilo que nós gostamos. Então, pede para a pessoa seguir, compartilha com as suas redes sociais aí, perdão, para a gente fazer com que esse episódio toque vidas. Então, contamos com você. Então, hoje nós temos aqui a Paula Cristina, seja bem-vinda à nossa mesa. Você está em casa, fique extremamente à vontade. Vamos falar hoje aqui um pouquinho, trazer um conteúdo assim que eu tenho certeza que vai engrandecer e ajudar as pessoas que estão do outro lado ali, ouvindo você ou vão ouvir futuramente. Oi, André. Olá, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. Eu realmente já me sinto em casa. Muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha história pessoal, profissional. Espero, como você disse, que inspire, ajude, chegue em mais pessoas. Que legal, muito bom. Paula, a gente começar já o nosso bate-papo, né? Quem nos apresentou foi o Dr. Luiz, que é um grande parceiro nosso, se tornou um grande amigo de caminhada por uma causa. Eu lembro, né, quando a gente inaugurou a sede, você veio, teve um tempo com a gente, e de lá para cá a gente veio conversando um pouquinho. Eu já conheço um pouco da sua história, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Quem é a Paula Cristina? Bom, a Paula Cristina é a natural de Patos de Minas, aqui pertinho de Uberlândia. É filha da Neuza, do Paulinho. Família simples, de Patos de Minas. Uma menina que sempre gostou de estudar, de ciência, de, né, a clássica Caxias da escola, e que sempre almejou alcançar voos mais altos, e que foi embora dessa cidade, então, com 17 anos. Então, aos 17 anos eu saí de Patos, vim estudar em Uberlândia. O tipo de coisa que acontece que a gente não sabe muito bem explicar, mas assim, eu tinha afinidade ali com a disciplina de biologia, ciências, mas eu me lembro do dia em que eu marquei naquele cartão o vestibular ainda, né? Eu não vou ficar falando aqui de lá Conta a atrás, nossa idade, não, né? não vou me entregar, mas eu me lembro no dia que eu marquei no cartão curso de ciências biológicas, já com a minha mente focada no que eu queria fazer. Mas é o tipo de coisa que a gente não explica muito, né? Uma pessoa com uma adolescente de 17 anos não tem muita ideia ainda, assim, muito bem formada, mas eu vim focada num propósito e estou ainda aqui por ele. Vim estudar na Universidade Federal de Uberlândia, aqui eu me formei e estou aí até hoje. Que legal. A sua história é muito parecida com a da Marina. A Marina também veio de fora, veio de Turama, veio para estudar e fez aqui a carreira dela acadêmica também. E como que eu falo assim que de alguma forma as vidas se encontram por um propósito, né? Então você está hoje aqui para contar a história e por um propósito. Depois nós vamos, à medida do episódio, nós vamos contar aí para a turma o que a gente está planejando para frente. Mas que legal. Então a Paula veio para cá há 17 anos, saiu da cidade pequenininha como Patos de Minas,
para vir para a cidade grande, Uberlândia. Sim. E quais foram os desafios da Paula? Aqui, ainda falando de quem é a Paula, eu não posso deixar de falar, né? Que eu sou esposa do Cristiano, eu sou a mãe do Marcelo e da Marina, de 2 anjinhos que não puderam ficar nesse plano conosco. E foram muitos desafios, André. Assim como eu me lembro da minha escolha aos 17 anos, eu lembro do dia em que a minha mãe me deixou na porta da primeira república em que eu morei nessa cidade, eu, minha mala e um colchão. Então foram muitos desafios, eu não conhecia Uberlândia, eu não conhecia a cidade, não sabia muito bem o que me esperava por aqui. Me lembro também de inúmeras vezes em que eu me vi perdida na cidade, pegando um ônibus errado. Tem história, né? Para chegar no campus Umuarama, né? Mas aqui nessa cidade que me acolheu, né? Apesar dos desafios, eu formei minha família, sou muito feliz aqui. E aí, os desafios de estudante, né? Que são recorrentes, o caminho percorrido até a formatura. A pós-graduação, eu fiz mestrado, doutorado aqui ainda. E já já eu conto, né? Com o que eu trabalho. Mas são os desafios de uma pessoa que sai de casa muito jovem e vem com sonhos, planos. Acredito que nesse ponto não seja uma história muito diferente de tantas outras que eu conheço. E você tá casada há quanto tempo já? Olha, eu tô casada há 13 anos. 13 anos. Mas tem um detalhe interessante, que eu também namorei 13 anos. Então nós estamos juntos há 26 anos. No ano em que eu passei no vestibular da UFO, foi o mesmo ano que eu conheci o Cristiano. E aí, não tinha muito o que fazer, né? A gente sentou e conversou. Olha, eu vou embora. Ele ficou em Patos um tempo. Ele também tinha os objetivos dele, né? Em outra área completamente diferente. E então, nesse mesmo ano, a gente sentou e conversou, olha, então, eu passei no vestibular, eu vou embora, e aí, o que a gente faz? Um namorinho de começo, assim. Vamos tentar namorar de longe, vamos ver o que dá. 13 anos de longe, André. 13? À distância. Nesse tempo em que eu estive aqui fazendo graduação, mestrado, doutorado, ele também seguiu o caminho dele, passou em um concurso, foi para Brasília, foi para Curitiba, foi para Foz do Iguaçu. Então, durante um tempo, a gente namorou Uberlândia, Foz do Iguaçu. Perto, né? Pertinho. E deu certo, graças a Deus. Pertinho do Paraguai, né? Depois a gente teve que se encontrar em Belo Horizonte. A gente tentou com que ele transferisse aqui para Uberlândia, não deu certo. E o lugar que ele conseguiu chegar mais próximo foi em Belo Horizonte. Aí eu já tinha terminado o doutorado, falei, não, pronto. Então, eu priorizei minha vida profissional durante tantos anos, agora chegou a vez, né, de priorizar a vida pessoal. Nós nos casamos, moramos em Belo Horizonte. Durante esse período lá, eu fiz um pós-doutorado, muito produtivo também, na Fiocruz. Depois nós conseguimos voltar. Eu prestei o concurso da UFO, voltei para o mesmo instituto em que eu tinha passado tantos anos me formando, e hoje eu sou docente e pesquisadora nesse mesmo instituto. Que legal. E aí, depois desse perrengue todo, a gente conseguiu transferir para cá e morar aqui, e daqui eu não saio mais. E os seus filhos um tem 2? Uma tem 5, a Marina tem 5 anos, o Marcelo tem 8 anos. Tem 8, 5 e 8. 8 que anos. legal, já tá bem grandinho. É. E aí, como que chegou, né, na sua vida, na sua família, na sua casa, um pouco da paixão, né? Você já falou um pouquinho que deu um spoiler. Você veio para a universidade de Uberlândia, concursada, mas como que chegou a genética, então, na sua vida? Então, aí a genética a gente volta lá para a Patos. Sabe aquela história assim? Como eu disse aqui, eu tinha uma afinidade já com a parte de ciências, de biologia, assim. Mas eu sou a filha que não parece com ninguém. Então, sabe aquela assim, os irmãos são a cara do pai. A irmã é a cara da mãe. E a última que ficou não parece com ninguém, sabe essa história? E eu já tinha na cabeça que eu viria
Ó a época de novo, naquela época, a gente não tinha um leque tão grande como a gente tem hoje de cursos, como, por Uhum. exemplo, biotecnologia, que é mais direcionado, biomedicina, não tinha. Então, era o curso de ciências biológicas, mas eu sabia que eu queria trabalhar com genética. E não era qualquer genética, era genética humana. Eu me lembro do meu irmão me zoando, essas coisas de irmão. Ah, o que você vai fazer com isso da vida? Você vai inventar melancia sem semente? Eu penso, né? Se eu É, tivesse feito isso, estava rica hoje, né, André? com certeza. Porque ninguém merece ficar Mas tirando não. semente lá da melancia, viu? Então, quando eu cheguei aqui em 99, primeira coisa, quando, né, depois de me localizar, quem eu sou, onde eu tô, quem é a Uhum. UFO, né, o curso, os professores, eu fui buscar alguém que trabalhasse com genética humana. E eu Uhum. fazia biologia e morria de medo de bicho, de aula de campo, sabe? Eu não era pessoa da aula de campo, de planta, de bicho, não era mesmo. Eu era a aluna de laboratório, era aquilo que Uhum. eu queria. Procurei o professor, era um professor que me indicaram. Olha, é ele que trabalha com genética humana, é ele. Professor Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho, que infelizmente nós perdemos durante a pandemia de Covid. Uhum. Então, ele foi meu mentor, meu orientador durante esse tempo todo. Eu bati na porta dele. Professor, tudo bem? 17 anos. Uhum. Vim de Patos e queria trabalhar com genética. Ele, mas você acabou de chegar? Acabei primeiro período? Não, claro que não. Não, claro que não. Primeiro você vai cursar a disciplina, vai saber se é isso mesmo que você gosta. E aí depois a gente vai ver a possibilidade de você entrar no laboratório. E aí a disciplina de genética foi no terceiro período, então eu passei um ano sem esse contato. Uhum. Entrei no ano 2000, em um boom da genética. Foi quando veio o sequenciamento de genoma humano, né, que saiu. Então tava assim muito burburinho. Uhum. Em 2001 saiu a publicação. E aí eu cursei a disciplina, deu tudo certo, eu vi que era aquilo mesmo que eu gostava. E ele me aceitou no laboratório para fazer uma iniciação científica, Uhum. o meu trabalho de conclusão de curso, e por lá eu fiquei por anos e anos, 20 anos, no mesmo laboratório. Fiz a graduação toda lá, né, os meus primeiros passos na ciência, o meu mestrado, doutorado, todos na área de genética humana. Que legal, que interessante, né? Porque eu vim conhecer mais profundo a genética quando o Samuel teve que fazer alguns exames. Eu lembro que ele fez o cariótipo, o Microwave, acho que o exoma. Uhum. São exames que normalmente uma família que é típica nunca nem viu falar Uhum. ou tem conhecimento de que é, e isso é uma pequena parcela do que é a genética, né? Então, assim, eu me encantei o dia que eu sentei com o Dr. Luiz, mas a Marina, ele deu uma aula para nós do que era genética, como que é o DNA. Eu falei, Uhum. gente, a gente acha que é um negocinho tão pequenininho, esse negocinho pequenininho, ele fala tanta coisa, tem tanta informação dele, que deixa a gente, assim, para quem gosta de estudar, é claro, deixa a gente empolgado, animado, entusiasta, né, de querer saber mais. Então, genéticas, eu confesso para você que até 2020 era algo totalmente distante. 2020 para cá ficou um pouquinho menos distante, mas ainda não Uhum. é tão próximo, mas que legal, né? Que ver. E, gente, para quem conhece a Paula, ela é apaixonada pelo que fala. Quando ela fala sobre DNA, como genética, você vê, ela brilha, o rosto dela é totalmente diferente, porque ela é apaixonada naquilo que fala, e eu acho legal, né? Quando a gente foi falar, para trazer ela aqui para falar pra gente, eu falei, já vou juntar duas coisas, você vai entender um pouquinho mais na frente como que a raridade chegou também, mas nós juntamos dois propósitos que eu acho que é importante. Então, a Paula forma, faz o mestrado, doutorado e vai para BH. Voltou, Voltou. Bom, esse já era 2000, eu voltei em 2013. 2013. Foi quando eu tomei posse como professor. Que legal. E aí, André, aí a genética vem de uma outra forma, né? A partir Uhum, daí. Eu já tinha me formado, né? Já era uma pesquisadora. E aí passei nesse concurso, vim dar aula. Belo Horizonte é uma cidade muito grande, uhum. né? Outra vida, muito diferente de Uberlândia. Olha os desafios da Paula, gente. Saiu de
Patos para Uberlândia, para BH, ou seja, Pra só foi BH. aumentando. Nossa, e aí lá também foi o caos, porque era assim, um para cada lado. Eu não mencionei aqui, mas meu marido é da Polícia Federal, trabalha na Polícia Federal, a polícia era de um lado, o FMG era de outro. E assim, né? Tá, a menina de Paz de Minas lá, tudo bem. Então a gente lá ainda não tínhamos pensado na questão de termos filhos. Uhum, Por essa dificuldade, a gente saía de casa 7h30 da manhã e a gente voltava 8 horas da noite. uhum, Então, assim, às vezes que eu trabalhava na Fiocruz e na UFMG, que é na uhum. Pampulha, perto ali do Mineirão, era uma viagem, né? E Imagina. morava num bairro lá que chama Buritis. Então, eu viajava da Pampulha pro Buritis, às vezes 2 horas de carro. Uhum, Então, assim, não seria uma rotina ideal pra gente ter um bebê, uhum, né? Enfim, numa cidade que a gente já sabia que não era o nosso objetivo, a gente não sabia como, uhum, mas ia fazer acontecer de alguma forma. Então, quando a gente retornou em 2013, e que eu tive a felicidade de passar no concurso, a gente pensou, não, agora chegou a hora. E aí começa uma outra história. Porque a gente não teve problema em engravidar, a gente engravidou, a gente planejou tudo muito planejado, né? uhum. Depois de tantos anos juntos, a gente planejou. Deu certo, a gravidez, beta-HCG, aquela história toda, aí esconde sapatinho, aí entrega pra Uhum. mãe, pras avós, aquela alegria, sem muita informação, assim, no calor da emoção, a gente faz isso. E aí, quando a gente vai pro nosso primeiro ultrassom, a gente tinha beta-HCG e exames todos. Uhum. Quando a gente vai pro primeiro ultrassom, não tinha batimento. E aí, tá, não tinha os batimentos cardíacos, a gente volta no médico, olha, é isso. A médica foi muito fria nesse dia, porque eu imagino que quantas pessoas passam por lá, mas enfim. Uhum. Então, não deu certo, né? Ah, até mais. Obrigada. E eu assim, sabe? A gente deitada, esperando Uhum. aquele momento do filme. Sabe? Uhum. Esses momentos de filme que houve e que gracinha, e vamos chorar e nada. Então, assim, Maneiras, primeira viagem, tá bateu todo nas mundo. minhas costas assim, ah, que pena, não deu certo. Uhum. Eu levanto daquela maca, tá, ainda também sem entender e vamos ao médico. Aí a gente chega no, no médico e ele fala o seguinte, ai, é normal, é super normal, fica tranquilo. E aí também me lembro, como se fosse hoje, dele colocar no Google, assim, aborto espontâneo, Uhum. primeira gestação, e aparecer um gráfico enorme mesmo. Aqui, tá vendo o tanto que é comum? Sabe como? Uhum. Aí ele assim, ah, você vai querer fazer uma curetagem ou vai esperar expelir espontaneamente? Uhum. Eu não sabia o que estava Uhum. acontecendo direito. Só, só achava muito estranha essa questão de, ah, é super normal. Mas, ah, Uhum. tudo bem. A gente ainda, né, Uhum. vai por esse lado. Ah, é normal, tranquilo, não tem nada demais acontecendo. Uhum. E aí ele me explica que seria talvez um pouco mais complicado se fizesse a curetagem, que a gente poderia ter que esperar um tempo maior um pouco para tentar novamente. Uhum. Falei, não, vou esperar espontaneamente, então. E aí isso durou uma semana, mais ou menos. Uhum. E é uma dor insuportável, a dor física mesmo, Uhum. tirando a dor emocional, Uhum. que assim, para ser sincera, a gente sabe, ainda estava flutuando na história de engravidar, Uhum. na história de ser pai, mãe, na história de perder, na história de espontânea curetagem, Uhum. É. flutuando ainda. E eu começando a dar aula. Então, naquela incerteza toda, não era disciplina de genética, eu Uhum. acho que é um trote de quem é. Não posso entregar uma universidade querida aqui agora, mas assim, as primeiras disciplinas que eu peguei não eram disciplinas de genética, nem de biologia molecular, eram coisas Totalmente. totalmente diferentes. Então já estava um negócio estranho, Uhum. muito insegura, e aí passando por isso. Quando chega o dia, assim,
O meu útero, ele contraiu mesmo para expelir. Uhum. Eu imagino como se fosse, eu não tive um parto normal. Uhum. Nenhum dos dois casos. Uhum. Mas foi muito dolorido, fisicamente. Uhum. Nesse dia eu não consegui ficar em casa, estavam só eu e ele. Aquilo tudo acontecendo. E eu desfalecendo, ele me carrega no braço, me leva pro hospital. Pra Uhum. terminar de acontecer. Tá. Uma noite de horror. Uhum. Ok. Capítulo encerrado. Deixa eu só Vamos fazer tentar um novamente. parênteses antes de você Uhum. continuar, que uma das coisas que a gente mais recebe aqui, principalmente no podcast, a gente vê realmente essa falta de sensibilidade de muitos médicos. Não vamos generalizar, lógico, nem todos são, a gente pode colocar no mesmo pacote, mas a gente vê essa falta de sensibilidade e o quanto que isso emocionalmente gera numa família, numa mãe, numa família, uma dor que depois, para reparar uma dor, demora tempo, né? É. Porque você tá lá, você estava contando a sua experiência, sem saber o que estava acontecendo. Pode ser normal para o profissional, mas para você é a primeira vez. Você não sabe nem o termo técnico. O que é curetagem? Como é que é feito? Por quê? Então, De fato, é, não é um, ne- sabia. é um negócio muito difícil, né? Difícil. Eu fiquei, igual te disse, assim, eu acho que não deu pra ficha cair. Uhum. Eu me lembro, assim, do tapinha nas costas do dia do ultrassom. Eu me lembro do gráfico do Google. Uhum. Sabe? Coisas frias, assim. Sim. Ah, tá tudo bem, gente, vamos embora. Vai tá tudo E a gente certo. tá falando assim, em um tempo que já é da informação, né? A informação está avançada e hoje, 2024, mais avançada ainda, É, a gente ouve os mesmos relatos, né? Profissionais que não têm ali, não vou nem falar empatia, mas eu falo que é um pouco mais profundo, compaixão. E do outro lado, eu tenho uma pessoa que está recebendo pela primeira vez informação, no meio de uma situação, de um sonho, né? Ali é. morria-se um sonho. Ai, André, se eu pudesse, eu nem sei se enfim, se eu poderia dar esse conselho, mas assim, não é normal, não deixa pra depois. Se tiver oportunidade de investigar, investiga logo da Uhum, primeira vez, sabe? sim. Tá, a Você falou gente uma coisa aguarda um. importante, não é normal. E é uma coisa É, assim que eu sempre acreditei que nada que sai, né, conforme tem que ser saído, não vai ser normal. Ah, eu não posso normalizar aquilo que, né, aconteceu, que é uma fatalidade. Algo de errado tá certo. é. Eu queria dizer o termo assim, não sei se é responsável da minha Uhum, parte chegar aqui e falar. uhum, É que, sabe, investiga logo. Se uhum. tiver oportunidade, investiga logo. Se for na primeira vez, não importa, Sim, sabe? boa dica. Tá. Aí passou um tempo. Ah, tá liberado. Pode tentar de novo. André, eu não tive problema pra engravidar. Eu engravidei 4 vezes, super planejado. Uhum, Vamos engravidar? Engravidamos. Tá. Aí agora a gente já tinha um pouco menos sabe, dessa coisa assim mais, como que eu posso dizer? mais Me acha uma glamurosa, um palavra. sonho É, ali, o mais sonho. glamurosa. Não, a gente já tava mais com o pé atrás. Uhum. Não, agora a gente não vai ser bobo, não. A gente vai esperar os 3 meses pra contar. Não vamos contar. Tal Vamos das ficar 12 aqui semanas, né? as 12 Todo mundo. semanas. Que bobagem. Nós não vamos fazer isso, não. Vamos nos resguardar. E aí a gente fez um ultrassom, tudo bem. Lá está o embrião, lá está o batimento. A gente falou, nossa, agora vai dar certo. Aí passa um tempo, né? Tem ultrassom de novo, a gente faz ultrassom de novo. Tem o batimento, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Primeiro ultrassom, segundo ultrassom. Então a gente tava assim super confiante. Chegou lá pro terceiro, a gente ainda não tinha contado pra ninguém. Uhum. Aí o médico falou assim, ó, vira pra lá. Aí eu virava, vira pra cá. Eu virava. Vida faltou eu ficar de bruços, assim. Uhum. Assim, tá acontecendo alguma coisa. O que que tá acontecendo? Aí ele disse o seguinte, olha, não tem batimento. Não tem batimento, não tô conseguindo achar. Aí é outro balde de água fria. Assim, você pode imaginar, né?
Então, pronto, a gente levanta, assim, sem saber nem o que falar. Sai em Uhum. silêncio os dois, e já sabendo o que que ia acontecer. E aí vem, né? Vem todas as emoções. Eu passo um dia, esse dia todo, sem falar com ninguém, só chorando mesmo, tentando entender. E aí, nesse momento, eu tive o sangue frio de pensar no que fazer a partir daquela informação. O que que eu posso fazer? Primeiro, eu não tenho nada de expelir naturalmente. É uma dor que ninguém merece passar por aí. Uhum. Não, nós vamos fazer curetagem. O que que tá acontecendo? Segundo, não é normal. Tá acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa de errado, ou nesse embrião, ou comigo, ou com o Cris, Uhum. ou na compatibilidade. Alguma coisa tá acontecendo aqui. E aí eu senti, pra te falar a verdade, a gente não tá falando nomes aqui, mas eu Uhum. senti que não tinha o médico que estava me atendendo não sabia muito o que fazer também. Uhum. Como coletar, porque quando eu vou ao médico, eu já te falei isso, mas eu não falo. Eu sou geneticista, eu trabalho com genética, eu sou professora na UF, eu sou doutora, pós-doutora. Não, não falo. E eu senti que estava tendo uma insegurança ali, como coletar, para quem, como enviar. Tem o protocolo certinho do hospital, né, que vai para patologia e tal, mas não me daria as respostas que eu queria. E aí eu, com aquilo tudo acontecendo, eu marquei para um dia depois, tinha uma vaga fazer a curetagem. Eu falei, não, quero que seja o mais rápido possível, mas antes eu vou providenciar algumas coisas. Então, eu liguei no laboratório, que não era aqui em Uberlândia, era em Belo Horizonte. Falei, olha, eu preciso de fazer um cariótipo num, num embrião, né, num material de aborto, né? Como que eu coleto? O que que eu faço? Ela vai fazer assim, 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 assim. Eu falei para o médico o que fazer. Então, você vai fazer o que tiver que fazer, enviar para o hospital, mas alguma amostra você precisa coletar desse jeito, porque eu vou enviar para fazer uma análise de cariótipo, para ver o que está acontecendo. Aí eu lembrei de tudo que eu falo na sala de aula, todo dia. Eu falei, gente, não é possível, funciona, é isso mesmo, eu preciso acreditar no que eu estou falando, tem alguma coisa errada aqui. Tá. Assim foi feito, ele coletou, eu enviei, eu mesmo, por minha conta, né? Assim, não tive muito auxílio nem da parte médica, nem do hospital. Mas enfim. Nesse outro dia aconteceu um fato que hoje, felizmente, e graças à Lei Elis, que eu Uhum. comentei com você, né, Natália Mundim, que é uma super amiga minha, e a história da Elis, que depois vocês seria muito legal se fosse contada aqui. Nesse dia em que eu fui fazer essa curetagem, tinham outros 10 nenéns nascendo do meu lado. E não foi um segundo momento muito marcante. Porque quem tá ali para fazer uma curetagem, que sabe que tá tendo um aborto, com outro neném nascendo, e você ouvindo aquele processo no mesmo setor do hospital, isso não é humano. Passa longe disso. É muito cruel, Uhum. sabe? E a Natália, nesse trabalho dela, de dar esse apoio, esse suporte para mães enlutadas, diz isso, sabe? Uhum. Que é preciso ter um espaço ou um horário reservado para esses casos, Sim. para que não seja uma dor adicional, Uhum. desnecessária, né? Então, isso aconteceu comigo. A gente passou por tudo aquilo, eu enviei o material e no dia seguinte lá está a Paula, cientista, procurando artigos científicos que pudessem me explicar qualquer coisa. Mas se você for em qualquer base de dados científica e colocar lá aborto recorrente, enfim, é um monte de coisas. Uhum. Então, fui procurar algum médico que pudesse trabalhar nessa especialidade. Eu mudei o obstetra, ginecologista, para a médica que me atende até hoje. Mas foi um outro médico que me atendeu aqui em Uberlândia. Fui para grupos, era grupo de Facebook ainda. Uhum. De mães que
estavam passando pelo mesmo processo, algumas que já tinham perdido 7, 8 vezes seguidas e não sabiam ainda o que estava acontecendo. Ah, então eu encontrei um médico aqui em Uberlândia, especialista em gravidez de risco e tudo mais. Fomos consultar. Aí ali a terceira sensação assim esquisita. Porque no momento de explicação, e mais uma vez eu não digo, não sou geneticista, não sei nada de DNA. Vamos conversar, o que você tem a me dizer? Ele falou assim: seu neném morreu de fome e de sede. Depois que a gente soube o que estava acontecendo, eu falei, gente, mas qual que é a necessidade disso? De você falar isso, né? Para uma família, era eu, meu marido. Morreu de fome, de sede, muito provavelmente por conta de uma trombose placentária, o que é mais comum acontecer. Nós vamos investigar isso em você. E vamos ver também toda a parte de compatibilidade do casal, tudo mais. Tá, enquanto isso, o cariótipo, né, do embrião sendo feito lá em Belo Horizonte. Então, a gente fez uma triagem para a suspeita dele. Então, era um painel de genes associados à trombofilia, que seria o caso mais comum que ele atende, enfim, na região, e realmente não é tão incomum assim. Os grupos de mães com trombofilia eram muito grandes. E aí eu entrei em todos esses grupos, li todos os trabalhos, esperando chegar os resultados, né? Hoje, eu acredito que os testes moleculares sejam feitos com um pouco mais de rapidez, né? Mas eram muito caros. Hoje a gente ainda tem, né? Testes muito caros, nem todos cobertos pelo convênio, mas a gente fez muitos genes, muitas mutações, muitas variantes. E aí chegaram os resultados, um tanto assim. E aí ele senta a gente e fala o seguinte: olha, Paula, assim como eu imaginava, você tem uma mutação em heterozigose no gene da metileno tetrahidrofolato redutase. Que isso? Eu quase... Aí meu marido olha pra mim, eu fico imaginando, gente, uma pessoa que fala que você tem uma mutação em heterozigose, a pessoa te olha e te enxerga um mutante, assim, um mutante o quê? Tipo X-Men, um Wolverine, O que passa, né, na cabeça? Sim. Ele me olhou assim e falou, nossa, eu falei, não, gente, imagina. Variante, mutação, todo mundo tem, né? Interessa saber onde é e o que a gente pode fazer. Enfim, é nesse gene, codifica essa proteína, uma enzima, na verdade, metileno tetrahidrofolato redutase, que vai conferir a essas pessoas, né, inclusive, uma suscetibilidade maior a formar trombos, inclusive na formação da placenta, que a gente tem muito mais sangue circulando no corpo, formando aquele tanto de vaso, né? E aí foi o que aconteceu. Eu tive o diagnóstico. Isso tudo pegou no cariótipo? Não. Vocês fizeram outros... Não, e não tem nada a ver ainda já com tava embrião. com vocês. Só com a gente. Ele nada. Ele tudo bem. Compatibilidade ok. E eu com esta mutação. Em heterozigose de todo o painel que nós fizemos, porque a gente analisa um monte de fator de coagulação sanguínea, né? Porque as variantes, as mutações, quando elas estão associadas, então é um gene, outro gene, outra proteína, outra enzima que falha, aí o problema é maior. Mas no meu caso era em heteros, então assim, eu era uma portadora. Então assim, metade para explicar para o pessoal, né? Depois a gente vai vir aqui explicar mais coisas, mas assim, cada gene a gente herda aos pares, né? Metade do pai, metade da mãe. E aí, o heterozigoto, ele tem um gene com alteração e o outro normal. Então, é como se metade das minhas enzimas, dessa enzima especificamente, tivesse ok e metade não. Mas, naquele momento, o diagnóstico era de trombofilia e, felizmente, assim, ele me deu a notícia de um jeito mais dramático, né? Se você não fizer o tratamento, você não vai ter filho. Ponto. Mas existe essa enzima
participa da via de coagulação, então o tratamento seria o uso de um anticoagulante, não é nada assim de outro mundo, né? A Não é gente nada do tem mundo aí. Wolverine, nada de. Não, nada de Marte. Nada. Expliquei pra ele, olha, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então, o que a gente precisa saber é onde e o que a gente pode fazer pra reverter isso daí. E detalhe, o médico depois descobriu que você era geneticista também, trabalhando. Depois acaba descobrindo, né? Mas eu sempre fico mais na minha para ver o que eles têm a oferecer, né, André? E aí, a gente, sabendo desse problema, até então, a gente não tinha ainda o resultado cariótipo. Chegou um tempo depois, então a gente já definiu que a gente usaria o Clexane, é a medicação, é um anticoagulante injetável, então eu teria que tomar uma injeção, como uma insulina, pessoa que toma insulina, uma injeção de anticoagulante todos os dias da gestação. Foram mais de 400. Nossa. E 30 dias depois. Mas ele, como eu já tinha passado por 2 abortos, ele falou: olha, nós vamos começar na ovulação. Quando você estiver ovulando, a gente já vai começar o anticoagulante. E assim a gente fez. Nesse meio tempo, né? Aí depois chegou o período da gente tentar novamente a gravidez. Mas aí veio o cariótipo. Quando chega o cariótipo, vem uma trissomia do cromossomo 14. Então vamos lá explicar sobre a trissomia. Os cromossomos a gente tem 46, 23 pares, né? 23 a gente herda da mãe, 23 a gente herda do pai. E eles são numeradinhos, né? Então a gente tem o cromossomo 14, que deveria ser um par, e esse embrião tinha um trio. Então é como acontece na síndrome de Down, só que na síndrome de Down é um trio no cromossomo 21, que é um cromossomo menor, pequenininho. Então os genes que tem ali, a alteração, né, a superexpressão, porque aí eu vou ter mais uma cópia de cada um, são menos, é um número menor de genes afetados, né? Agora o cromossomo 14 é um cromossomo enorme. E aí, a síndrome de Patau é uma síndrome que ela está mais frequentemente relacionada à trissomia do 13. Mas no diagnóstico veio também como síndrome de Patau, né? Um outro ponto assim de indelicadeza é que eu paguei caro por esse exame e eu liguei pessoalmente e pedi para não saber o sexo. Por questões pessoais, assim, para não, sabe? E veio escrito em vermelho, em caixa alta, que era XX. Então eu sabia que era uma menina com trissomia do cromossomo 14. E aí, mesmo se eu soubesse da trombofilia, estivesse fazendo o tratamento, como é uma síndrome, né, um cromossomo grande, muitos genes envolvidos, múltiplos sistemas afetados, Expectativa de vida menor. Ou seria durante a gestação mesmo, ou são bebês que vivem um tempo muito... Talvez horas ali, dias, às vezes talvez, horas, às vezes dias, exatamente. Então foi isso. Mesmo, ainda que eu estivesse fazendo o tratamento, ainda tinha a questão do embrião, né? Da menininha, do bebê. Pois bem. Mais um capítulo, então agora a gente tem o que fazer. Trabalhar a questão da trombofilia para uma próxima tentativa. E aí, na próxima tentativa, desde a ovulação, a gente começou. Um outro detalhe é que essa injeção custava, na época, R$40. Então, é por dia. Por dia. 400 dias? Nossa. Faça as contas, né? Então, existe a possibilidade de você entrar na justiça, requerer. O meu processo está correndo até hoje, o Marcelo tem 8 anos, né? Então, na terceira tentativa, fazendo esse tratamento com anticoagulante injetável, eu engravidei do Marcelo. E aí passou o primeiro ultrassom, o segundo ultrassom. Cada ultrassom que a gente ia, meu marido passava mal logo em seguida. De tanta história que ele já tinha, né, vivido. Que é interessante você falar isso, porque a questão emocional, ela na verdade, ela é uma imagem daquilo que a gente já viveu, né? Então, é o que a gente está vivendo as emoções hoje. E eu sempre falo isso para os pais, quando a gente reúne aqui,
como é importante a gente dar um novo sentido, porque eu fico imaginando ele, sem entender nada, de repente viu parecendo que a esposa era de Marte, né? Porque ela tinha Mutar. mutação e tal, sem saber. Ou seja, foi uma série de informações que marcaram como é Cristiano, O Cristiano. Então, assim, muita informação. e é tão interessante, ô Paulo, porque tem muita família vivendo aí com essas memórias emocionais traumáticas sem tratar. É, esse é um ponto importante, porque eu precisei de tratamento. Sim. Eu fiz terapia, e aí depois eu fiz análise, fui pro psiquiatra, eu precisei de remédio, precisei mesmo. Uhum. Por todas essas questões. Sim. As mudanças, o casamento, né? Ainda que a gente tivesse passado 13 anos namorando, quando você vai morar junto na É mesma outra casa? coisa. Então, assim, início de casamento, início de docência, toda a incerteza, a insegurança, Sim. passando por isso. Então, eu Uhum. passei um tempo em tratamento. Aí essa gestação veio, chegou às 12 semanas. Aí a gente contou, olha, agora a gente realmente deu certo. Pá, chegou nas 16 semanas. Aí, um pouco mais pra frente, a gente descobriu que era um menininho. A gente não queria surpresa, né? Uhum. Não sabe aquele negócio de, ai, vamos ver. Não. Me fala, vamos falar, tá tudo bem. Todos aqueles ultrassons morfológicos. Uhum. Uma tensão muito grande. Sim. O meu sentimento, pra te falar a verdade, era assim: cada dia a mais é um dia a menos dessa Uhum. gestação. Não curti, não foi Uhum. aquela coisa. Me sentia Sim. muito bem grávida, mas aquela coisa de assim, nossa, acaba e dá certo, Sim. sabe? Foi assim. E aí, não tem nada a ver com genética, mas eu acho que cabe eu te contar que Uhum. aos 6 meses de gestação, meu apartamento pegou fogo. Olha só. No meio de Como se não bastasse. literalmente colocou fogo na história, né? Aí tem um incêndio no meu Olha só. apartamento, queima tudo. Tudo, Uhum. tudo. As coisinhas do Marcelo, um Uhum. monte de roupinha preparada, tudo. Sabe? Um apartamento derretido, sabe Uhum. essas coisas de televisão? Ali no Santa Maria. Uma pracinha que tem ali do viaduto Santa Sei. Maria. Pegou fogo. Então, mais uma vez, a gente perdido no tempo, no Uhum. espaço, mas assim, com a sensação de plenitude, eu não sabia, Da onde- sabe? Muito, muito triste, muito sem saber, assim, com uma perda grande Uhum. material, mas com o Marcelo ali dentro, Uhum. sabe? Um misto de coisa. Então, assim, nos primeiros dias eu fui morar na casa do meu irmão, mas eu não Uhum. tinha roupa. Tinha roupa. Simples assim. Tinha roupa para ir dar aula. No dia seguinte, eu estava tão fora de mim. Uhum. No dia seguinte do incêndio, eu dei um mini curso Uhum. lá na universidade, com uma roupa emprestada, de uma amiga do laboratório que levou pra mim. Eu acho que eu nem tinha entendido que eu não tinha roupa. Ela chegou lá, Uhum. levou. Pensou, olha, entrou no apartamento, viu a situação que tava, falou assim, não Uhum. tem condição. Até as que sobraram, eu ia ter que lavar, cheia de fuligem, aí fica tudo Uhum. preto, uma coisa horrorosa. E eu dei aula. Quando passou a adrenalina, tudo que estava acontecendo, Uhum. eu pedi arrego, assim. Eu falei, nossa, fui na minha diretora, eu falei, eu não consigo. Eu não consigo. Uhum. E aí a resposta foi o seguinte: olha, não temos atualmente um professor substituto para te substituir. E eu naquela situação de, como chama, estágio Ah, probatório. tá probatório. E Uhum. aquele medo, né? Recém-concursada, estágio Uhum. probatório, mas tudo que eu queria, sabe? Um monte de gente me falava, nossa, Paulo, mas você podia ter pedido um afastamento. Afastamento, né? Nem passava na sua cabeça, né? Essa hipótese. Não pedi afastamento, dei aula muito tempo com roupa que o pessoal levava pra mim, morando na casa do meu irmão. Uhum. E aí depois a gente foi arrumar outro lugar pra morar, resolver a história do apartamento que tinha. Foi o Cristiano que apagou o incêndio. Os bombeiros demoraram pra chegar. Uhum. E aí o pessoal que foi lá fazer a vistoria depois disse que se a gente tivesse aguardado, os bombeiros tinham condenado o prédio inteiro. Olha só.
Então foi ele batendo na porta de todo mundo, Pra descer, pedindo para descer. sair. Eu não estava em casa. Quando eu Uhum. cheguei, já estava todo mundo embaixo. Gente chorando, gente de pijama, bicho, Uhum. animalzinho, cachorrinho na mão. Uhum. Uma cena assim, uma coisa. E aí tá, a gente trabalhou, continuou, arrumamos um outro apartamento para esperar a chegada do Marcelo. E aí ele chega e parece que tudo some Uhum. para trás. Ele nasceu bem, nasceu saudável. A gente tinha um risco, tinha que ser um parto programado, Sim. né? Porque o anticoagulante poderia me gerar um risco de hemorragia. Uhum. E ele dura 24 horas, o efeito dele. Então, por isso que a gente toma todos os dias. Eu tava toda picada, toda roxa. Imagina, É, 400 picadas. eu fui guardando, né? Eu tinha um saco. Depois, quando ele nasceu, a gente fez uma fotinha com as seringas para Uhum. registrar, para contar essa história para ele Sim, depois. sim. E aí, inclusive, a gente contou que foram 4 gravidezes outro dia, não tem uns 15 dias. A gente sentou no almoço e a gente contou para eles. Nossa, mamãe, mas eu acho que faz parte, Sim, né? sim. A história da nossa família é essa. Já tem pra tudo, né? Tem um É. certo de trazer, né? E aí a gente tinha que programar esse parto para não ter esse risco de hemorragia. Eu parei de tomar 24 horas antes, fui pro hospital. Ele nasceu, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. E aí, alguns 2 anos e meio depois, nasce a Marina. Da mesma forma, fiz o Uhum. tratamento do mesmo jeito. Não fiz com injetável, fiz com oral. Aí, nesse meio tempo, a ciência é algo que evolui muito Uhum. rapidamente, né? Então, essa médica que me atendia já não era mais o especialista Sim. na gestação, enfim, de risco. Ela me disse o seguinte: olha, de lá para cá, o que os estudos mostram é que essa mutação que você tem, isolada, ela é muito comum na população. Olha só. Só ela, se for só ela, ainda mais em heterozigose, tipo, metade tá ok, metade tá. Já não é nem mais considerado por alguns autores como diagnóstico de trombofilia. Então, se você for em alguns hospitais de referência, eles não vão deixar você passar perto de um anticoagulante. Eu falei, misericórdia, como que eu vou levar uma gestação pensando que eu não tô fazendo nada, Uhum. né? Falei, não, alguma coisa a gente vai ter que fazer. A gente estudou o caso e aí eu fiz o uso do anticoagulante oral. A gestação toda, nasce a Marina. Tá aí, linda, graças a Deus. Forte, saudável, com 5 aninhos. Então, assim, ó, tem a minha vida profissional e aí essa parte toda da vida pessoal, né? Com a genética e com os genes, as doenças raras, E enfim. nada é por acaso, né? Sua paixão lá atrás pela biologia te trouxe hoje Me a, trouxe. vamos desvendar o mistério, ajudar você, e hoje você tem utilizado a experiência e da docência para fomentar isso que eu acho legal, porque assim, da mesma forma quando a gente fez com famílias raras, o Famílias Raras a gente pegou a nossa semente, foi o Samuel mesmo, a nossa experiência, falou, nós precisamos de ajudar outras pessoas. Sim. Porque aquele dia nós conversamos aqui, nós falamos, a falta da informação, ela prejudica muito, né? Muito. Tem muita gente aí que poderia estar tendo uma gestação diferente, Sim. mas não tem, porque não tem informação, não tem base para procura, para Sim. pesquisa. Então, a gente quis trazer exatamente esse contexto para famílias raras, até mesmo por isso que você está aqui sentado contando. Depois nós vamos contar para o pessoal o nosso plano juntos aí como famílias raras, para a gente desenvolver algumas questões que são importantes trazer essa informação, né? Sim. Você viveu aquilo que você teve que parar um momento, peraí. A ciência funciona, eu estudo para isso, eu me dedico para isso, então deixa eu entender o que está acontecendo. Que eu acho que é o que acontece com a maioria das famílias. O que está acontecendo? Só que aí você tem um fator diferencial que você se dedicou para isso, né? E hoje você tem dedicado para ajudar as pessoas. E eu queria que você começasse a contar um pouquinho, como você tem feito isso, né? Pois é, Como que começou, né? eu fico imaginando uma pessoa que não tem nada a ver, assim, poderia ser o Cristiano, uma outra pessoa que de outra área completamente diferente, a pessoa chega e fala assim, você tem uma mutação, é heterozigose, na metileno tetrahidrofolato. Não, eu já falei, traduz, que eu já não consigo nem falar o nome do negócio, assim. Ao invés de clarear,
eu acho que deve dar um blackout, assim, Sim, né? Além sim. do medo, da insegurança, de tentar entender o que está acontecendo, aí que dificulta mais sua vida, né? Uhum, Eu esqueci de contar uma partezinha do Marcelo, acho que eu falei do incêndio, me perdi uhum, na genética, mas quando ele nasceu, a gente teve um outro sustinho, que foi no teste do pezinho. Hoje a gente tem um teste do pezinho mais ampliado, né? sim. Uma conquista muito grande aí nesse sentido, de diagnóstico. Mas eram as 6 doenças clássicas, e aí, quando eu abri esse teste do pezinho, tinha lá uma tal de hemoglobina S, que que faz parte de um contexto também das minhas aulas, de todos os dias. Então eu voltei de novo, gente, eu preciso acreditar no que eu digo, hemoglobina S não era para estar aqui. O que que tá fazendo essa hemoglobina aqui no meio? E aí já vem o desespero, e cadê médico e pediatra, o que que tá acontecendo? Vamos ver, vamos investigar isso daqui. Ah, Paula, não, ele pode ser portador. Tudo bem, essa frequência é altíssima na população. Falo, nossa, gente, eu poderia ter pensado, tô eu lá fazendo zeredograma todo dia na sala e não penso, né? Mas tudo bem, nós descobrimos que ele é portador, ele tem o traço falciforme, que a gente fala, né? Uhum. Anemia falciforme. E aí a gente investigou, eu, Cristiano, e descobrimos que sou eu, mais uma vez, a portadora também do traço falciforme. Então, eu acho que a medicina, ela vem nesse sentido, de Uhum. ajudar a gente. Então, eu não sabia. Eu Uhum. passei 35 anos, ele nasceu, eu tinha 35 anos, sem saber. Não sabia de trombofilia, não sabia de traço falciforme. E Uhum. aí, quando eu chego nos meus pais e falo, olha, aí eles falam assim, não é comigo, não. Não é comigo, não. Ninguém quer ser o dono disso. Sabe? Mas também talvez porque não Sim. entenda, né? E é legal assim Não que ver compreende. a evolução da ciência, porque a gente tá fazendo um podcast com uma turma que a gente faz às vezes um collab, o pessoal da Conexão Saúde, e eu lembro que o professor Conrado, que é da enfermagem, ele é um cara bem conhecido, e a gente tava falando exatamente do quão importante é a evolução, né, da ciência, da tecnologia para ajudar a ciência. A tecnologia ela sempre vai ser o meio ali que vai contribuir para o crescimento, porque eu fico pensando, 40 anos atrás, 50 anos atrás, talvez morria muita gente porque Tudo no escuro. não descobre o Sem que que é. saber, E sem saber. hoje, por mais que a gente fique espantado, nossa, tá tendo uma incidência de bastante trissomia tal, por exemplo. Na verdade, é Uhum. porque hoje a gente tá descobrindo. Isso. Hoje a gente A tem gente tem luz, as né? ferramentas, né, para diagnosticar. E aí eu fico pensando se um dia ele fosse casar, né, por que que eu vou ignorar esse fato? Sim. Porque se ele tem um filho com anemia falciforme, aí é outra história. Né? Porque é uma doença que tem tratamento? Sim, tem tratamento, mas é a vida inteira. É uma vida toda. Dá muita dor, muita fraqueza, muita fadiga, né? Limitações para fazer atividade física. E tem toda uma questão. É uma Uhum. anemia muito severa. Então, por que que eu vou deixar isso acontecer? Se eu Sim. tenho as ferramentas para saber o que fazer, se existe o Uhum. aconselhamento genético para direcionar, né? Então, não vou ignorar. Você falou uma coisa assim que é legal a gente dar uma. Só fazer um parênteses, falar um pouquinho sobre isso, é o aconselhamento genético. A Uhum. importância do aconselhamento genético hoje, e tem muita família que não conhece o que que é e qual que é a importância. Dá só uma pinceladinha aqui, depois a gente vai bater papo atrás do Dr. Luiz, você que vai falar mais sobre Isso, isso. é. Acho só para talvez esclarecer, porque eu já tive bastante pergunta assim. Quando a gente foi falar sobre genética, o Dr. Luiz foi falar, depois muita gente, o que que é aconselhamento genético? Por que dele? Então, a partir do diagnóstico, né, molecular, o médico geneticista faz esse trabalho. Eu sei que hoje tem um movimento de ampliação dos profissionais para fazer esse trabalho de aconselhamento, Sim. né, de interpretar o exame molecular e poder direcionar essa família da melhor forma, né, para evitar gestações é, problemáticas, né? Ou doenças que possam acometer, que já estejam presentes ali naquela família. Uhum. Então, ó, eu sou um caso, né? Que eu sou portadora, meu filho é portador. Aí, claro que a gente olhou a Marina. Marina não é, então tem toda uma possibilidade de combinações Sim. que podem acontecer, né? E aí existe a possibilidade também nesse trabalho de você direcionar para que não aconteça.
Então, o trabalho de aconselhamento genético é isso, né? O profissional que vai olhar, se for um caso mais raro, que vai estudar aquele caso. Olha, então é só essa variante que está relacionada aqui a essa questão, isso já está na família presente, em qual parte da família, e direcionar as gestações futuras. E também no caso onde o bebê já nasceu, né? Direcionar a família também, né? Dar um suporte para a família e tudo mais. Então, é um trabalho bem interessante. É pena que a gente não tenha tantos profissionais Sim. habilitados, né? Médicos, geneticistas. Esse é um outro, também outra barreira que muitas famílias vão enfrentar ou têm enfrentado, que é a falta do profissional. A gente tem poucos profissionais e também a gente esbarra na liberação para o aconselhamento genético. Acho que isso ainda não tornou algo tão acessível, porque Sim, a gente esbarra em operadoras, a gente esbarra até mesmo sim, pelo SUS, a gente vai esbarrar, e eu creio que a gente precisa de evoluir nisso também, na medida que a, que a medicina, que a ciência tem evoluído, a gente precisa começar também a ter uma consciência dos nossos governantes, principalmente, que a gente precisa evoluir. Até se contas bobas se fossem feitas, é mais fácil eu investir no início do que eu ter que pagar um preço lá na frente claro. caro, demorado, enfim, a gente poderia várias questões aqui, depois a gente pode falar sobre isso aí, que eu gosto muito também, mas eu gostei da sua explicação, porque tem muita gente que não conhece, É. muito. E aí, nesse contexto, André, de desconhecimento, né? De falta de informação. A gente, há pouco tempo atrás, vive a pandemia. Na pandemia, eu acho que eu levei um choque de Uhum. realidade. Com tudo que a gente ouviu, com tudo que a gente viu, e aí apareceu muita coisa de DNA. A vacina era de RNA. E aí, o que que é essa vacina? E o que que ela vai fazer? E vai virar jacaré? Então, assim, de tudo acontecer. E não era só na televisão. Eu via um movimento estranho dentro do meu núcleo familiar. Uhum. De toma esse remédio aqui. E por que que você não me obedece? Não toma isso. Eu me vi tentando provar para os meus familiares que eu era cientista Uhum. e que eu entendia o que estava acontecendo. E que eu passei 3 anos na Fiocruz, um centro de referência de desenvolvimento de vacina. Uhum. Sei que as vacinas são seguras. E tentei mostrar, sabe? Aquele Uhum. esforço, assim, você tentando lutar. E olha aqui o artigo científico que eu escrevi. E tá vendo meu nome aqui? Eu sou autora, então deixa eu falar. E aí, ali, eu já tinha uma angústia. Uhum. Não é raro também isso dentro dos laboratórios, da gente perceber que as pessoas não entendem o que que a gente fala. Uhum. E aí, na pandemia, nesse esforço de eu tentar convencer os familiares sobre as vacinas, etc., é que veio a ideia da Liga Acadêmica de Genética Médica, que é a LAGEM, que eu coordeno hoje com muito orgulho. Que é o quê? Né? Que vai de encontro também com a parte de aconselhamento genético, que é falar sobre genética, sobre ciência, sobre tecnologia, de um jeito acessível, claro, simples, em que um público não especializado, não acadêmico, também consiga compreender. De alguma forma, a gente precisa dar um jeito. Então, nasceu do nada, nasceu dessa angústia, sabe? Tipo, olha, cadê os. Porque eu me perguntava, enquanto cientista, eu perguntava, cadê os cientistas? E muitos cientistas se perguntaram, se fizeram essa pergunta no meio da pandemia. E muitos deram a cara para bater, né? Uhum. E apanharam. Ah, porque eu não acredito. Ah, porque faz até hoje a gente ouve muita história. Uhum. E aí eu falei, não, mas ainda que seja pequeno, ainda que seja na minha área, que é genética, que eu gosto, que eu amo, né? Você disse que meus olhos brilham Uhum. realmente. Ainda que seja um movimento pequeno na minha área, no meu ciclo que eu vou fazer, na minha comunidade, eu posso fazer, eu vou fazer. E aí nasceu, junto com alunos da biomedicina, éramos poucos, talvez eu e mais 5 sem nada, nada.
só uma vontade de fazer, e a gente deu esse nome, Liga Acadêmica, né, de Genética Médica, para falar sobre genética para a população em geral. E aí, explicar o seguinte, olha, o que é o DNA? A primeira pergunta que a gente faz, onde que ele está? Aí a gente faz muita oficina com criança, mas assim, onde você tem DNA? Tenho, tia. Mas onde ele tá? Tá dentro da minha cabeça. Aí o outro tá na minha barriga. Então a gente fala assim, que a cada conversa, a cada troca que a gente tem, é claro que eu não posso chegar lá e falar igual o médico me disse, olha, é o ácido desoxirribonucleico, tem ligações fosfodiéster, pontos de hidrogênio. Posso. Eu tenho que falar o quê? Olha, você já montou um Lego? Sabe aquele manual de instrução do Lego? Monta assim, monta aqui, que tem uma ordem para acontecer, é mais ou menos isso. Ou então já viu o livro de receita da sua avó? Ah, lá tem assim, modo de preparo. Como que a gente vai fazer? Se eu rasgar uma página e fizer do jeito que eu quiser na minha cabeça, vai dar certo? Não, vai dar errado. Então a ordem do que está escrito ali é importante? Ah, é importante. Então, é uma ficha que cai pra gente já tá valendo, sabe? E a gente já teve experiência de falar sobre isso, porque eu gosto de dizer, você acreditando ou não na ciência, ela faz parte da sua vida. Sim. Todos os dias. Então, qual que é a figura do cientista? É o cara doido, que fala difícil, de jaleco, de óculos, cheio de coisa colorida na mão que explode. Essa é a figura. Então, primeira coisa, não, cientista é normal, o cientista consegue falar normal, conversar, trocar uma ideia. E segundo, ciência está no cotidiano de todas as pessoas. Tá nas mudanças climáticas, né? Que a gente tem visto aí o que está acontecendo. Então, tá na roupa que você veste. Tem tecnologia, tem ciência. Na forma como você se comunica, tem ciência. Você não vai falar que vai usar o celular todo dia. Aqui a gente está, né, usando tecnologia, usando ciência. Na saúde, tem ciência. Então, o remédio brotou lá na prateleira da farmácia? Não. Então, muita gente fala assim, eu sou contra testes científicos em animais e outro tema polêmico, né? Não vamos falar disso agora, não. Mas eu sou contra, aí vai lá no dia seguinte e compra um Tilenol na farmácia. Aí ele brotou lá, André. Brotou lá. Sabe? Então, as pessoas têm que ter essa consciência e a gente leva, independente do público. Sim. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho com criança, com adolescente, em vários locais públicos. A gente vai para a praça, a gente vai para o Parque do Sabiá, a gente vai para escolas e a gente mostra, olha, a ciência é legal, a gente quer recrutar novos cientistas, então a gente cola adesivo de mini cientista, porque a gente percebe que na criança ainda tem aquele desejo, eu quero ser astronauta, eu quero estudar e fazer experimento em casa, e depois por que isso se perde? Talvez por essa distância, né? De às vezes a gente para e perguntar, cadê o cientista que não fala comigo? A pessoa mal intencionada, aquela que tá ali no celular fazendo uma fake news, uma coisa, ela tá ali disponível e ela tá fazendo chegar dentro da minha casa, dentro da minha família. Agora eu não tenho tempo de chegar lá e conversar, né? De um jeito em que de uma forma com que as pessoas se interessem por aquilo que eu tô falando. Acha que eu tô falando difícil, ou acha às vezes que eu tô querendo me impor, sendo superior de alguma forma, e não pode ser assim, né? Tem gente aqui dentro dessa cidade, eu já ouvi com meus ouvidos, já vi com os meus olhos, que acha que tem que pagar para entrar dentro da UF, para entrar, atravessar o portão. Né? Numa ação que a gente fez lá recente, que eu vi as crianças falando, quando que a gente vai pagar para entrar aqui? Gente, a universidade é um bem público. Público. O que a gente faz ali dentro não pode gerar dúvida, tem que gerar conhecimento. A população, a comunidade, seja ela acadêmica ou não, ela tem que se apropriar desse conhecimento. Ela precisa entender. Eu sonho com um dia em que talvez as pessoas vão sentar de frente para o médico e vão entender. Minimamente,
O que se passa? Que todo mundo tem DNA, que o DNA está dentro de cada uma das células dela. Como que funciona? Que você só está vivo aqui hoje, diante de mim e eu diante de você, porque tem milhões de RNAs sendo produzidos em cada uma das suas células. Então, não é uma coisa estranha. Uhum. Não é uma coisa que o cientista inventou e que vai te transformar num jacaré. Ele não pode voltar lá no seu DNA e mexer. Uhum. Sabe? Então, é o básico, é o caminho básico do funcionamento do seu corpo. E por que as pessoas estão tão distantes disso? Então, só faz sentido o que a gente produz ali dentro da universidade porque a gente está tentando resolver alguma questão da população do mundo. Você concorda? Sim. Então, se a população, que é o maior interessado, não entende o que a gente está fazendo ou não tem acesso, porque muitas vezes a gente pode estar publicando em revistas super chiques internacionais, eu mesmo já fiz isso, mas assim, em inglês, numa linguagem totalmente técnica. E aí, quem é que vai pegar um periódico científico? Vai ler, André? Para Se o saber? brasileiro quase não pega a bula, que já é complexa, Não vai. assim, e eu vejo muita gente falar, mas você leu a bula? Tem gente que não entende a bula. Não São vai. termos, falas, frases ali que é complexo da realidade da pessoa. Não vai. E aí, quando a gente tem uma causa para lutar, a universidade precisa de financiamento, a pesquisa precisa de financiamento, a gente precisa da população do nosso lado. E outra, para incentivar, falar, não, realmente, o que eles estão fazendo é importante, é interesse nosso também. E eu gosto de falar muito também uma frase que é a seguinte: ninguém apoia ou se engaja numa causa que desconhece. Com certeza. Eu vou investir naquilo que eu não faço ideia. Você não sabe o que se faz lá. Quem são as pessoas que estão lá? Quem é o cientista que está lá? O que ele está fazendo e o que ele faz interessa para mim. Eu sempre falo que todo ser humano ele engaja quando ele entende, então ele engaja tempo, força, energia e recursos porque ele entende. Agora, se você não entende, para que eu vou gastar tempo com isso? Não. Recurso com isso? Então, realmente, eu acho que é um trabalho legal, né, que vocês têm feito. A gente começou a falar um pouquinho, e eu acho que o start é esse. A gente precisa de educar uma população, educar é trazer informação e formação para que essa população saiba quando ela sentar no médico, mas também se eu estou pegando a pessoa que está do meu lado aqui que desconhece, vem cá, deixa eu te trazer. Eu falo assim que quando a gente começou Famílias Raras, eu dava informação de qual era o meio de ter acesso aos direitos, né, até engraçado, acesso ao direito diante de uma operadora, diante da saúde, do SUS, ou eu tivesse que ir no Ministério Público, o que a pessoa tinha que fazer? Uma informaçãozinha ajudava aquela pessoa a resolver um problema. Então, assim, ela não tinha isso. Sim. De uma forma. Então, quando a gente levantou a bandeira do Famílias Raras, é exatamente essa proposta. A gente precisa levar a formação. Eu preciso dar tanto para a família, mas para aquela. Hoje é criança, mas um futuro adulto. Formação daqui, igual você falou, se ele vai ter que usar uma medicação a vida inteira, tem efeitos colaterais, se tem sintomas, o que ele precisa saber? Ele precisa. Não precisa. Eu falo que é muito ruim quando a gente é pego de surpresa, né, no escuro. Mas quando a gente se prepara para aquilo ali, o impacto é menor. Sim, claro que eu estudei para isso, é um outro contexto, mas assim, como eu recebi a notícia, como meu marido recebeu a notícia, foi um impacto completamente diferente. E eu acredito que todo mundo tem a condição de ter, assim, sabe? Uma noção, por exemplo. Um outro exemplo legal, por exemplo, protetor solar. Todo mundo usa. Ou tenta usar. Não. Deveria? Mas tem, claro! Mas, deveria, né? Dá pra ver, né? Quase que você vê o sangue passando. Olha, meu Deus, te peguei, né? Nossa, protetor solar é uma coisa assim amplamente divulgada. Use protetor solar, tem até uma mensagem tem uma bonita, música tem aí, né? Um poema, né? Use protetor solar. E aí você vai no dermatologista, use protetor solar, aplica o protetor solar. E aí tem gente que vai e compra o protetor caro, né? Não, vou passar, uso 3 vezes por dia. E aí eu te pergunto, por quê? Por quê? Por quê?
Sabe o que eu lembro? Aquela mensagem, todo mundo fala lá dos macaquinhos pegando a banana, aí de repente molha um, aí quando vai mudando o ciclo, por que tá batendo? Não sei, só sei que eu tenho que bater nele porque eu tô tomando um jato d'água aqui, Exatamente. Então, não é? assim, é porque a dermato falou que vai dar menos rugas, que no seu É. envelhecimento, é nesse apelo, ou é uma propaganda bem feita que apareceu na televisão, ou é porque você sabe o que está acontecendo. Uhum. Então, assim, é tranquilo a gente vir explicar, olha, radiação ultravioleta vai atrapalhar lá no seu DNA. Não é? Então ele tem uma sequência, Uhum. tem umas ligações entre elas, essas sequências que estão ali. Sim. E a radiação ultravioleta vai bem ali. E outra Então, coisa, da ultravioleta, a gente não tá falando só do sol, a gente tá falando de todo o efeito da todo o luz, efeito da televisão, luz do do telefone, do celular, computador. e você ainda não usa, né, André? Eu Vai não uso, usar a né? partir Agora eu vai vou. Gente, começar ó, meu amanhã. compromisso eu vou usar agora. Se serviu para alguma coisa essa entrevista, é para todo mundo usar protetor. Use protetor solar. Use filtro solar. Lembra Isso. como é que era? O Pedro Pedro Bial. Bial. Pedro Bial falando, use filtro Exatamente. solar, né? Então, assim, vai ali, quebra. E aí, se você entende um pouquinho como que acontece o câncer, a célula começa a multiplicar Uhum, desordenadamente. Ah, mas para a célula multiplicar, o que que ela precisa? Para ela multiplicar direitinho, o que que precisa fazer? Ah, o DNA dela precisa duplicar. Aí uhum. duplica, ela divide. Sem isso acontecer, mas se ele está quebrado, será que essa duplicação vai dar certo? Não, não vai dar. E aí pode ser desordenada, dependendo de onde essa radiação foi ali. Por isso que, ó, você vai no raio-x e usa um negócio de chumbo Uhum. para proteger o quê, André? Use filtro solar, gente. Vamos usar filtro solar. Proteger seu DNA da É. radiação, porque é muito sensível, E a gente sabe? tá sujeito e suscetível a todo instante a receber isso, né? Porque Mas você quando, vai lá, se protege, a pessoa fala, coloca aí. Você fala, ah, tá bom, vou colocar. é, aí a vida inteira eu fico no uso filtro solar. E assim, cada vez mais com o avanço da tecnologia, a gente vai estar mais exposto a esse tipo de radiação, né? Porque hoje a gente está usando mais o telefone, aqui na geração dos nossos pais. Hoje a gente está usando mais tela, né? Televisão, telefone, computador, que talvez o nosso pai, nosso avô não usou quase nada, perto do que a gente está usando hoje, né? Isso, então tá vendo que não é tão difícil assim, você Sim. entender. Então, por que que o câncer de pele é tão comum? É o Uhum. nosso órgão mais exposto. Tá exposto ao quê? Que eu posso fazer para Sim. reverter isso daqui? Uhum. Né? Igual o caso da trombofilia, é simples da gente mostrar. Então, eu tenho trombofilia, mas eu pratico esporte desde os 7 anos de idade. Desde que eu me entendo por gente, eu Uhum. pratico esporte e nunca parei. Uhum. Hoje eu corro menos. Antes de ter filhos, eu já fiz meia maratona, essas coisas todas. Já realizou os Mas sonhos, enfim, né? mas eu sempre pratiquei esporte, nunca parei, nunca tive sobrepeso, me alimento bem. Uhum. Isso é meu estilo de vida, sem saber do meu problema. Uhum. Mas vamos supor que tem uma outra pessoa obesa, sedentária, e que tem o mesmo problema no DNA que eu. Ele também é heterozigoto na metilenta hidroflavono. Tá. Ele tem o mesmo problema. Então, a informação minha e nele é a mesma, Uhum. tá? Então, pensa comigo, mas eu me alimento bem, pratico esporte, movimento. Então, o problema não é formar trombo, Uhum. não é formar coágulo no sangue. Eu me movimento, eu não favoreço isso. Uhum. Então, o meu ambiente contrabalanceia com o que está determinado aqui. E o meu amigo, que tem o mesmo problema no mesmo gene, igualzinho a Uhum. mim. Você acha que a manifestação dele vai ser igual ou diferente? Totalmente Você diferente. acha que o meu problema só apareceu numa situação extraordinária que foi uma gestação? Uhum. E nele? Tá o dia inteiro fazendo as mesmas coisas sem. Então, o que está determinado no DNA não é Uhum. definitivo, muitas Uhum. vezes. Aí, mais uma parte importante do aconselhamento genético, Uhum. né? Que é informar essa área da genética chama epigenética, que é mostrar como que o ambiente Uhum. influencia na manifestação do que está determinado ali no genoma.
né? Então tem Uhum. toda essa parte também, além de, né, Uhum. de mostrar para as famílias se existe Sim. um tratamento, se não existe. Mas esse tipo de comparação, essa história do protetor, isso é fácil da gente explicar, é E eu tranquilo. gosto muito de ouvir, assim, pessoas que têm eu falo que é o dom de ensinar, porque eu acho que realmente é um dom, porque, sem julgar, a classe médica deveria ter esse dom também, né, de poder passar com tanta leveza. Isso é bom, porque, do outro lado, assim como eu sou analista de sistemas, a Marina é engenheira química, nós entramos no mundo da raridade por obra divina, porque Deus assim permitiu e para nós hoje se tornou, né, uma lembrança muito bonita que é o Samuel, mas também tornou um propósito. Mas assim Sim. como nós, pouquíssimas pessoas têm o conhecimento. E a partir disso a gente tem falado um pouquinho sobre isso, eu vou dar o spoilerzinho agora mesmo aqui, mas é transmitir com essa leveza. Eu creio que a gente vai ajudar muita gente, né? É. Só dá uma parênteses aqui. Não, fala o nome do que ela falou aqui para nós aqui da mutação, fala aí, dá conta? Dá não? É o Mas você nome. usa protetor, Você usa eu protetor, vi. Marina? Use protetor solar, então. Gente, Mas eu é uso. Vamos legal, proteger o gente. DNA, é tão É tão simples, simples. né? É, E mas aí, André, eu sinto, né, no meio desse trabalho, a liga é muito jovem, né, que a gente aham, começou a sair da UFO. Ah, se todos os pesquisadores que estão lá sim. pudessem levar suas pesquisas assim, né, quisessem, não é todo mundo que quer. Aham, Respeito também, sim. né, que as pessoas querem ouvir. Uhum, Sabe? Então as crianças se encantam, aham, a gente extrai DNA de morango sim. dessas crianças, mas é uma confusão, mas é tanta pergunta, é tanta coisa, eles são tão curiosos. Eu coordeno um outro projeto na cidade, é um projeto internacional. Pois eu posso te contar, porque Uhum, é um evento, um festival de divulgação científica que nasceu uhum. lá em Londres, chama Pint of Science. Se a gente for traduzir, é como se fosse uma dose de ciência. Então, se a gente fala em Londres, a gente lembra de quê? De pubs. Pubs. Então, é no bar. Você fala assim, falar de ciência no bar. Quem tá lá fazendo um happy hour, bebendo uma cerveja, não quero ouvir cientista. Olha, esse ano é sempre em maio. Acontece no mundo todo, Uhum. nos mesmos dias, no mesmo horário. Só no Brasil, esse ano foram 179 cidades, Olha que legal. 25 países. E eu coordeno esse evento aqui. E tinha 350 pessoas dentro de um bar, Falando de. ouvindo Ouvindo. 4 cientistas Que da legal. UFO. E aí, o que que eu procuro fazer? Eu sou da área da saúde, mas assim, tinha um professor lá falando da qualidade do ar que você respira. Sim. Uma outra professora falando da problemática do lixo, uma outra pesquisadora falando da ditadura da beleza, por que que as mulheres têm tanto medo de envelhecer? Tem pesquisa, muita pesquisa por trás disso. Uhum. E um outro tema, que era das parasitoses nos assentamentos aqui de Uhum. Berlândia, na cidade em geral. Sim. Então eu levo de todas as áreas. Ano passado tinha gente falando de algoritmo. A gente tem que ter medo de algoritmo ou não tem? O que são algoritmos, né? Aí, Que ó. também é uma O coisa. Murilão só faz algoritmo aí o dia inteiro aí, Tem ó. que ter medo de algoritmo ou não? Depende, né? Depende da mão de quem tá o algoritmo, né, Marina? Então, eu percebo que as pessoas querem saber. Sim. As pessoas querem saber. Tem muita gente querendo falar, Uhum. né? A única coisa que a gente pede, o que que é o pré-requisito para entrar nesse evento? É falar simples. Uhum. É não dar aula. Não levar gráficos, não levar slide, porque o que a gente Uhum. faz lá dentro da universidade, que é muito importante também, Uhum. o trabalho técnico, o artigo, Sim. a aula, é muito importante. Mas quando a gente sai de lá, não é Uhum. isso. Não é isso, não é esse o Uhum. propósito. E a gente, assim, tá sendo um evento tradicional já em Que Uberlândia. legal. Se você não. Se você, na verdade, você não viu, né? Que você está conhecendo agora. Mas qual que é o IG para o pessoal assistir? Porque eu vi lá que tem as fotos, eles publicaram, né? Então, o Instagram, a gente não pode ter rede social do evento da cidade, Ah, tá. porque é tudo comandado pela sede de Londres. Ah, Então tem o Pint of Science. depois a gente vai deixar para o pessoal assistir. Arroba Pint of Science é o do mundo, é o mundial. Uhum. E tem o Pint of Science BR, que é da coordenação nacional do Brasil. Legal. Então, como eles que
né? Eu acho que Aham. eles perderiam a mão, assim, se Sim, cada cidade peço o seu, né? tivesse o seu. Então a Mas gente não legal. pode. Mas vocês ficam sabendo tudo também lá no Sim. Instagram da Liga. Qual que é o da É liga? lagem.ufo. Lagem.ufo. Depois segue lá no Instagram que você vai ver que o trabalho que a Liga tem feito é muito legal, é diferencial. E aí uma conversa que eu estava tendo aqui com a Paula foi por que a gente não criar um quadro para falar sobre genética? Porque é algo que ela gosta, a turma dela gosta, isso vai agregar para a gente no nosso canal, mas principalmente, que é algo que eu falo que eu entendi que pode casar um propósito muito interessante, que é trazer informação de uma forma descomplicada, ajudando nós, meros mortais, que não somos mutantes, para entender É sim, André. realmente, em Todo geral, mundo somos tem mutantes, mutação. então todo mundo Todo mundo tem. nós somos, então, meros mortais mutantes, mas não temos o acesso a essa informação. E a Paula, além de ter trilhado essa jornada do aprendizado para se tornar uma docente, para trazer com clareza, leveza, escreveu um monte de artigos, né, mentorou vários alunos aí para chegar aonde a Liga está hoje. Então, desafiei ela, mas Ai, como é que chama? A Tamires. Tamires foi, gente, a gente precisa começar um quadro para falar pelo menos uma vez por mês sobre genética. Entender DNA, o que que é genética, falar sobre doenças raras, qual é o tipo, o que que é a doença, o que que já tem escrito, né? Ela compartilhou comigo, tem doença que só tem artigo em inglês, artigo em outra língua, que para nós é difícil de entender, então deu só um pequeno spoiler para você entender os nossos próximos passos. Você vai ver o quão legal vai ser. Porque eu falei, Paulo, tem que ser didático, tem que ser uma forma que a gente entenda aqui. Porque se você começar a falar aquele nome diferente, você falou que eu não sei nem repetir, quase ninguém vai entender. Só que a gente vê que ela preza por isso. Então, né, fica aí já um spoiler para a turma. Um desafio para a Paula e para a André, Tamires. sabe aquele negócio assim, ó, tô com medo, mas vou com medo mesmo. A doutora Gabriela é uma delegada que fez aqui, que é a mãe do Heitor, que fez um podcast com a gente. Já tem um quadro lá na delegacia. Ó, tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com medo, Mas. vai com medo mesmo. Mas eu acho que pode ser muito interessante. E se o pessoal do canal ainda mandar alguma sugestão pra gente, pode ficar melhor ainda. Sim. A gente pode começar uns episódios assim, ó. Sim. Cadê o DNA? Cadê o DNA? Né? Onde vive, do que se alimenta. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, a gente perguntar o que é o DNA, já tem dificuldade de falar. Aonde ele está, talvez a criança vai acertar mais do que o adulto. Exatamente. Por que você usa protetor? Não é? Por que você se protege durante o Sim. raio-x? Legal. Ó, então vocês já estão com um spoiler aí muito legal. Mandem perguntas, aquelas. Nem sei se eu vou conseguir responder, mas mandem perguntas. E nós vamos cadenciar de uma vai. forma que vai ficar legal. A gente vai fazer a divulgação para você fazer pergunta antes e durante. Então, nos ajude compartilhando aí o IG do Famílias.raras, que é o do Famílias Raras, do Lagem.ufo. Lagem.ufo, e você vai mandar para nós perguntas. Nós vamos divulgar antes um pouquinho para você fazer e durante também. Vamos tentar desafiar elas, a gente fazer alguns ao vivo, porque é desafiador, mas é emocionante também, porque a gente vai ter uma série de perguntas ali que talvez a gente vai ter que falar, gente, na próxima a gente responde, porque... Não, mas eu tô super acostumada com isso, André, porque a gente, quanto mais eu estudo, a sensação é que a gente sabe menos, né? Então, na sala de aula acontece direto, de ter alguma pergunta, falar assim, olha, a gente vai pesquisar nos artigos mais recentes e a gente vai descobrir o que a gente tem. Não é, eu Tá tudo certo, né? jamais vou te dizer que eu sei tudo, porque realmente a sensação é que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mas a gente está aqui Que legal. dispostas, ó. A Liga, hoje, somos coordenadoras, eu e a Tamires é doutora em genética também, ela é Uhum. técnica de laboratório de genética lá da UFO, mas também está aprovada no concurso para docente, Uhum. já ela Dá muda para o upgrade. docente. Que legal. Eu estou há 13 anos, né, como Uhum. docente na universidade, e a gente conta com 19 alunos hoje. Olha que Então, eu te contei que no início éramos só alunos eu e mais 5 alunos da biomedicina. Hoje a gente tem 9 cursos da UFO na área da saúde.
diferentes na liga, Uhum. representados. Então, tem nutrição, tem medicina, tem biomedicina, tem biotecnologia, tem biologia. Então, tem muita gente, tem muita área que a gente pode explorar. Uhum. E a gente, se os meninos passaram por uma prova, por uma entrevista, e quiseram entrar, eu posso te assegurar que é porque eles estão com vontade de Uhum. fazer diferente, né? De fazer a diferença, Sim, e empolgados, e eu tenho certeza que eles vão adorar que participar. bom. Já te confesso que eu já tô com um monte de ideia na cabeça. Eu tenho que vou Ah, trazer elas devagarzinho aqui pra gente poder. Paula, pra gente caminhar aqui para o final, já estamos aí quase 1h20 já de olha, bate-papo. Eu falei que deixar a gente vai longe, mas eu queria fazer um pequeno jogralzinho antes de você dar sua mensagem. E ai, socorro. eu queria que você falasse para mim, nessa primeira, e assim, bate pronta mesmo, o que vier, Ai, não socorro. precisa ser perfeito não, mas um sentimento, Amor, um lugar, minha casa, uma pessoa, Jesus. um livro. Introdução à genética, aquela. Completamente técnico. O livro é aqueles que a gente pega todo dia para estudar. Misericórdia, André. Uma viagem. Uma viagem, a última que eu fiz com a minha família para Maragogi. Que legal. Sempre a última. E eu queria que você deixasse uma mensagem para cada um que está assistindo ou vai assistir de alguma forma o nosso episódio. Eu creio que ele vai ser publicado e divulgado para um monte de pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem, levasse uma palavra de inspiração, de coragem, desafio, mas também algo que está no seu coração. Pode falar diretamente para Ai, todo mundo. André, ó, então. Vou aceitar seu desafio aqui e vou ler uma mensagem que eu acredito que vai muito de encontro com o que a gente falou aqui. Mas você me falou uma pessoa, eu respondi Jesus. É, Dentro da ciência, a gente vive esse impasse, né? Muitos cientistas vão para o lado do ceticismo e defendem muito isso, não é o meu caso. Isso me toca muito, mas eu acho que de todas as histórias aqui, você vai ouvir muitas histórias, mas não existe na humanidade uma história mais incrível do que a história de Jesus Cristo. Cada vez que eu tenho contato, a gente também fala muito de seguidores, né? Eu sou uma Uhum. seguidora fiel, eu tenho um irmão padre, né? Então eu sei muito bem separar as coisas que eu acredito, as coisas que eu defendo. Uhum. Então isso não me constrange de forma nenhuma, não me deixa acuada pelos cientistas que dizem que uma coisa tem que andar separada da outra, não é o meu caso. E sempre que, né, nesses momentos de dor, é a quem eu recorro. Então, nos momentos de alegria e de realização, eu não posso fazer diferente, né, e esquecer. Então é isso, a primeira mensagem. Comigo, para mim, ciência, e o fato de eu acreditar em Deus e de achar a história de Jesus maravilhosa, andam juntos, Uhum. de verdade. É o que me dá propósito também, o que me dá força, Uhum. o que conduz minhas ações, minhas palavras. É isso. Mas a mensagem que eu quero deixar no final é assim, é a seguinte, vou ler. Imaginem dois mundos bem diferentes. Num, os cientistas vivem isolados, alheios à sociedade. Nesse mundo, a ciência é um livro fechado, inacessível para a maioria. É um mundo onde os problemas se acumulam sem que a ciência, em si mesmada, possa contribuir com soluções. Agora imaginem um segundo mundo no qual cientistas e sociedade dialogam constantemente. A ciência é aberta, compreendida e valorizada por todos. Nele, a ciência é uma ferramenta poderosa para resolver problemas. Vivemos hoje num meio termo entre esses dois mundos. Mas a cada conversa,
cada explicação, a cada história compartilhada, eu acredito que nos aproxima de um mundo, deste mundo onde a ciência ela é para todos e acessível a todos. Esse é um texto, é claro que eu preciso citar, né? Pequenas adaptações minhas, mas de autoria do Eduardo Bessa. Que legal. Que, que episódio gostoso de fazer. Eu falo assim que eu me sinto privilegiado porque tá do meu lado aqui, ouvir, aprender. Eu tenho o prazer de compartilhar cada episódio que eu faço aqui, porque eu acredito de verdade que nada é por acaso. Eu sempre falo que na minha vida sempre foi as jesuicidências, porque sempre foi ele que proporcionou aonde a gente está hoje. E uma mensagem que eu deixo lá no Famílias Raras, lá no aniversário, é falando exatamente isso. O Samuel, ele foi uma semente para um propósito. Que antes do Samuel ser Samuel, antes do André ser André, eu acredito que Deus já sabia do propósito. Então nós estamos aqui para cumprir, para viver. Eu fico muito contente em saber que você tem compartilhado. Eu falo que a gente compartilha aquilo que a gente carrega, né? Então você está compartilhando com cada aluno ali um pouco da ciência, mas também trazendo um pouco da humanidade, porque do nosso lado, quanto mais profissionais a gente se deparar que tem a humanidade de explicar, a paciência muitas vezes, entender o tempo, a notícia de uma doença rara, ela é impactante. A gente sempre fala aqui que é um luto de um sonho ideal para um real, né? Uma vida real que a gente vai se deparar e viver. Quanto mais informação, mais a gente vai ver uma criança desenvolvendo. E o que eu falo desde a primeira mensagem que eu trouxe, né, falando antes de podcast, que o meu sonho é que essas crianças tornem adultos independentes. Sim. O mais profundo, interdependente, eu creio mais na interdependência do que a dependência, mas sejam autônomos e consigam produzir o seu recurso, consigam ter sua família. Afinal, se a ciência está do nosso lado, conseguindo construir as pontes que cada um precisa para viver a qualidade de vida, viver a longevidade, então por que não usá-lo? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua história. Deixo um grande abraço nosso pro Cristiano. Vou chamar de Cris, né? Já estamos indo pro Cris, mas espero vê-lo aqui também. Quem sabe um dia sentar aqui e falar um papo de homem. Papo de pai, vamos trazer ele aí. Quem sabe, né? Mas parabéns pelo trabalho. Creio que quando nós começarmos esse quadro também, a gente vai conseguir ajudar bastante pessoas. Então, obrigado também pela disponibilidade de vocês. Eu creio que é uma parceria que vai dar sucesso por uma coisa que a gente falou quando a gente começou a falar um pouquinho, né, esses dias para trás, que tem que ter um propósito, né? Qual é o propósito? Se nosso propósito é trazer informação, ajudar essas famílias, eu creio que não tem por que dar errado. Sim, eu te agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui, espero ter conseguido transmitir uma mensagem, né, seja ela qual for, da minha vida pessoal, do trabalho que eu realizo. Mas eu vou te falar uma coisa que eu falo para os meus alunos, porque muita gente lá às vezes levanta a mão e fala assim: "Ai, professora, eu acho que é uma pergunta meio boba". Eu falo: "Não existe pergunta boba. Eu tô aqui para isso". Então, assim, não é uma questão, assim, não é um favor, é o meu trabalho. É o que eu gosto de fazer, é o que eu escolhi fazer e eu consegui chegar até aqui, né? Por esse propósito, talvez muitas vezes ainda sem entender, mas hoje entendo um pouco mais que pode ser esse o meu propósito principal, de estar, de fazer essa conexão entre universidade, academia, ciência e a comunidade. Mas esse é o meu trabalho, é um prazer fazer isso, é um prazer estar aqui hoje com você. E espero que o público também interaja, né? E que a gente possa servir de alguma forma nesses nossos próximos projetos. A todos que nos ouvem, nos veem. Muito obrigado. Deixa seu Instagram de novo da Liga, só para o pessoal seguir O também. Instagram da Liga é @lagem com GIM.ufo. O meu é @Paula Cristina Faria.
Legal. Paula, muito obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Eu te falei que seria um episódio fantástico, um tema muito legal, uma história de superação muito importante. Eu sempre gosto de falar que cada história é uma história e cada história mostra uma superação e traz para mim, para você, talvez que esteja aí do outro lado, talvez sem um amparo ou até mesmo sem informação, de que é possível a gente vencer os nossos desafios trazendo com bastante informação. Então, por isso que cada história que vem aqui é para trazer para o canal, para você, uma inspiração e uma motivação para nunca desistir. A frase do Samuel que a gente tinha é: ele faz, ele desfaz, ele refaz, ele é Deus. E eu acredito, assim como a Paula disse aqui, temos a ciência, mas acima da ciência, nós temos um Deus que pode governar a ciência e tem preparado tanto cientista para poder me ajudar e te ajudar, trazendo informação, trazendo tecnologia e tudo que nós precisamos. Então, compartilhe com o maior número de pessoas, vamos fazer esse episódio chegar a quem precisa que chegue. E eu sempre falo isso no início e no final, porque do outro lado seu, da sua tela do telefone, que você que está vendo esse episódio, tem alguém que está aguardando um compartilhar seu. Muito obrigado e te aguardo no próximo episódio.